Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de séries, como eu já tinha adiantado no vídeo anterior, onde eu falei de Bom Dia Verônica, a série policial brasileira, do Rafael Montes, da Ilana Casoy. Falei um pouquinho dela e eu adiantei que nos próximos vídeos eu falaria de séries. Então eu vou diversificar um pouquinho, falar das séries que eu tô acompanhando, as que eu já terminei, relembrar algumas séries que estão disponíveis e que são muito legais. Enfim, o assunto é séries, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais que tem conteúdos diferentes. E é isso. Então vamos falar de séries variadas, atualizar vocês da agenda de séries que eu tenho acompanhado com meu namorado. Vamos começar por Better Call Saul, esse spin-off Breaking Bad, que foi uma série que a gente amou. Breaking Bad é uma história muito interessante, toda ela vale muito a pena. Então a gente migrou para o spin-off. Quando você fica órfã da série, você vai buscar algo semelhante. E Better Call Saul, sem dúvida, é uma ótima alternativa. A gente está na última temporada e devo dizer que a gente está meio empacadinho nessa última temporada. Ela é muito interessante no decorrer dela. Ela não tem a mesma energia de Breaking Bad, mas dentro desse spin-off ela é bem legal, vale a pena. A gente achou que essa última temporada ela ficou um pouquinho repetitiva, talvez, ou começou a ficar desinteressante, talvez, e a gente deu essa empacadinha, mas nada que comprometa. Em breve a gente termina Better Call Saul, continua uma indicação, sim, para quem gosta do gênero Breaking Bad, que é tudo meio ao contrário. Enfim, é uma sugestão interessante. O que a gente começou a assistir foi Transatlântico, que é uma minissérie, ou seja, tem uma única temporada. Ela é ambientada na Segunda Guerra Mundial, numa Europa que começa a ficar ali sofrendo com os nazistas que estão perseguindo determinados grupos, perseguindo judeus, e aí é necessário haver uma força-tarefa para tentar tirar esses judeus do alcance desses nazistas, salvar alguns judeus dessa situação tão complicada, e é isso que vai acontecer. E a gente está quase terminando, acho que faltam 2 episódios, e o que a gente achou muito divertido, quando você vê o título Transatlântico, você está esperando que a história se passe num transatlântico, pelo menos era o que eu esperava, mas não, não é isso que acontece. Eu imaginei errado. Não tem um transatlântico, pelo menos por enquanto não, mas toda a ideia é que essas pessoas elas estão sem visto para sair da Europa, para tentar ir para os Estados Unidos, por exemplo, e precisam ser resgatadas de prisões ou de situações bem complicadas, conseguir um visto e uma alternativa, uma fuga para fora dessa Europa que cada vez mais é dominada pelos nazistas naquele momento. Então esse é o contexto. Transatlântico talvez seja essa ideia de cruzar o Atlântico, fugir dessa questão que está muito forte ali naquele contexto, naquela região. Então atravessar o Atlântico seria a única alternativa para algumas dessas pessoas. E aí eu conto para vocês qual é o espírito, além dessa minha suposição que eu estou formulando agora, qual é o verdadeiro sentido do transatlântico da história. Nesses 2 últimos capítulos, quem sabe um transatlântico aparece. Enfim, mas a história é muito legal, muito bem ambientada, ela é divertida, ela tem essa tensão, e é uma época, para quem gosta de
séries, filmes que se desenrolam na Segunda Guerra Mundial. Ela é ambientada nesse momento, então você tem que ter essa predileção para esse assunto, para esse tópico. Eu particularmente estou gostando bastante. Foi uma sugestão lá no Instagram de um dos seguidores, uma sugestão muito boa que eu agradeço. E vale a pena. Depois eu distribuo para vocês as notas dessas séries, mas acho que isso é o que menos importa. A nota ela é muito relativa. É muito do gosto das pessoas e de quem vota no IMDb, por exemplo, coisas do gênero. Uma outra série que eu comecei a assistir foi Downton Abbey. Estou adorando, adorando. Essa é uma recomendação clássica. Essa série já está há muito tempo em cartaz. Ela está completa, disponível na Netflix. Todo mundo já assistiu, essa é a questão. Eu é que sou a retardatária, para variar. Eu sou um tanto demorada para aderir às ondas. É claro que quando não é mais um trend é que eu começo a assistir. Esse é o fato. E eu demorei para assistir Downton Abbey, mas estou adorando. Eu já tinha assistido o comecinho dela há um tempo atrás, mas tinha parado, nem sei por que razão. E a gente retomou isso. E eu devo dizer que ela é muito a minha cara. Eu gosto muito dessa ambientação na Inglaterra, nessa coisa de classes sociais que a Inglaterra tem como ninguém, tão engessadas, tão cheia de regras, que eu aprecio muito. Me lembra um pouco o que começou lá com a Jane Austen, contando um pouco dessas situações onde as mulheres ficavam presas, como a hereditariedade ou as heranças passavam só para herdeiros homens. Uma Inglaterra que tem algumas regras sociais que estão muito em desuso hoje em dia, deveriam estar em desuso hoje em dia, mas esse contraste eu acho incrível. E eu tenho gostado muito desses episódios que eu tenho assistido. Eu tô na primeira temporada, mas tá muito divertido, eu tô adorando. Fica aqui a minha sugestão, e aí é um outro nível. Não tem violência, né? Quando a gente pensa em outras sugestões que eu já dei aqui de séries, mesmo Better Call Saul é violento pra caramba. Downton Abbey, não. Ela tem uma outra pegada, é pra quem quer algo mais dramático, algo que reflita essa Inglaterra num determinado período, os costumes. E isso é muito interessante. E os contrastes que a gente acaba constatando, é bem interessante. Falei de Transatlântico, de Better Call Saul, Downton Abbey. E aqui eu queria relembrar algumas séries que eu comentei o ano passado, que eu assisti o ano passado, que também estrearam no ano passado, mas que acho que vale a pena serem lembradas. Eu tô falando de Sandman. Nossa, excelente. Ela tem só uma temporada, tem a promessa de uma segunda temporada, tá disponível na Netflix. Eu fiz vídeo aqui no canal contando um pouco mais sobre ela. E é um tipo de série que, se eu fosse vocês, eu assistia. É claro que você tem que gostar desse personagem, das ideias do Neil Gaiman, que foram muito bem retratadas na minissérie. Então vale a pena, assistam se vocês gostam desse contexto. Aí voltando um pouco para o suspense, para o mistério, a série Borboletas Negras também tem vídeo aqui no canal. Ela é francesa e ela tem uma situação muito interessante que dá margem a inúmeros plot twists, reviravoltas ao longo da trama. Você vai encontrar um escritor um tanto perturbado que vai falar com um senhor. Esse senhor quer que esse escritor conte a história dele. E o que parece ser pouco atrativo ou interessante se mostra um tanto surpreendente, porque
Quando ele começa a ouvir a história, ele percebe que é a história de um serial killer. E é essa a história. Plot twist, gente, em cada episódio, que vão se acelerando à medida que a série vai indo para o seu final. Vale super a pena. E para fechar aqui essas sugestões, essa miscelânea de séries, retomando uma que eu assisti o ano passado, é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro, depois de Pinóquio, depois de tanta coisa que ele já fez fabulosa, dispensa comentários, mas vale ressaltar aqui os contos, essas histórias que seriam contos, dirigidas por pessoas diferentes, mas reunidas pelo Guilherme Del Toro, com esse toque que ele tem, tão inusitado, tão surpreendente. Ele traz histórias incríveis nesse gabinete de curiosidades, sempre para um lado mais suspense, querendo flertar com o terror. É muito interessante, eu amei. Tem episódio que não dá para esquecer. Tem um episódio com ratos num cemitério, que é algo que eu vou lembrar a minha vida inteira. Tá aí um pouco dessa genialidade do Guilherme Del Toro. Então fica aqui a minha sugestão, que eu já fiz vídeos anteriores, mas se eu fosse vocês, eu conferia se vocês ainda não assistiram. Então eu fico por aqui com esse pupurri de séries e a gente se vê no próximo vídeo.